vou apresentar aqui para vocês uma pessoa muito especial. Ela é arquiteta, designer, tem um mestrado em engenharia ambiental. Isso significa que é uma especialista em sustentabilidade, biofilia e aspectos de neurociência aplicados no ambiente. Com quem eu estou falando? Com a Marina Ott. Ela vai contar um pouco para a gente o que é a biofilia, a neurociência e a arquitetura. Então, querida, muito obrigada por você estar participando e quero muito saber todo esse seu mestrado, né? Toda essa sua vida focada no meio ambiente, focada na sustentabilidade. A biofilia virou uma tendência, acho, mas poucos realmente compreendem o impacto dela. Primeiro, como você define rápido, porque é difícil, mas a biofilia dentro do ambiente, verdadeiramente, o ambiente físico, como é que se aplica a biofilia? Fala um pouquinho da biofilia e mais na prática. Primeiro, obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pela apresentação, uma honra para mim. E sobre biofilia, nossa, eu tenho muito a falar, né? Eu tenho tanto a lhe dizer, né? Seria nossa, até lindo, né? Pode falar tudo. Bom, a biofilia, a gente parte do princípio que 99% da nossa existência, nós estávamos imersos na natureza. Somente 1% da nossa existência que a gente está no ambiente construído. Então, nós temos uma ligação instintiva, está no nosso DNA, é uma memória genética primitiva. Então, não adianta eu negar, faz parte do meu DNA. Nós nascemos com alguns pressupostos. Por exemplo, ao ver, pesquisas comprovam isso, ao ver uma cobra, mesmo que eu nunca tenha visto ela, eu já dou um certo respeito. Mostra da nossa memória genética primitiva. Então, todos nós a temos. E o que acontece? Com o passar do tempo, começou-se a ter estudos que comprovam os benefícios da presença da natureza dentro dos espaços construídos. Então, o design biofílico vem daí. Sim. Vem do desenho que incorpora elementos da natureza, partindo do pressuposto que a gente sempre viveu imerso na natureza. Sim. Então, a gente instintivamente precisa ter esse contato. E foi com isso que nasce o design biofílico. E aí tem um ponto que é um marco, que a gente chama de, inclusive, acelerador de tendências, que foi a pandemia. Não dá para não citar ela, e por isso que mais ainda vira uma tendência, pois as pessoas ficaram isoladas dentro dos seus apartamentos, casas, suas construções, e muitos não tinham nenhuma conexão com a natureza, que era suprida no dia a dia, porque eu passo num parque, porque eu ando na rua, e de repente, como a gente fica em casa, se percebe que a minha casa não tinha elementos da natureza. E as pessoas começaram a sentir falta. Exatamente. Muito disso, do falta lado de da natureza. fora, da árvore, da planta, da natureza. Isso mesmo. E aí o que os estudos comprovam? Presença de elementos da natureza no espaço construído diminui pressão arterial, batimento cardíaco e, vamos lá, o hormônio do estresse. Gente, Ou seja, a gente sente realmente, não é só uma questão filosófica, que também é. É de verdade. É de verdade. O teu corpo sente, ele sente falta da natureza. Principalmente eu que vivo numa cidade grande, quando eu vou para o campo ou para a praia, muda o estado de espírito, muda tudo, né? Porque tem essa coisa dessa ligação. Isso. Então, como é que é? 99% da nossa existência, nós estávamos imersos na natureza. Somente 1% da nossa história que nós estamos inseridos no ambiente construído. Que é muito pouco perto né, de dessa toda grandeza. A carga genética que a gente traz desde que o homem é homem, né? Isso é maravilhoso, assim. E aí dentro disso, a biofilia no design e na arquitetura. Vamos falar um pouco mais, um móvel biofílico. Isso. Não sei se eu posso falar desse jeito. Pode, com certeza. Vamos lá, vamos pensar assim. Primeiro que design biofílico, as pessoas confundem, eu sei, é só colocar plantinhas. Pois é. Então, sim, é uma das formas de trazer a natureza, colocar plantas, mas não é só isso. Nós temos várias estratégias. Hoje eu gosto de usar um resumo de 14 estratégias biofílicas. Dentre elas entra a natureza, mas presença de água pode ser uma forma de você trazer a natureza. Você sentir o vento, o movimento do ar é uma forma de trazer a natureza. Materiais naturais,
uso de texturas. Então, quando a gente está sentado num móvel, não é o nosso contato do corpo direto com o móvel. Então, a gente tem que pensar na temperatura que esse móvel tem, de acordo na postura, na materialidade dele, porque olha só quanto da minha pele, que é um maior órgão do meu corpo, que é a pele, está encostada. Mesmo a gente com roupa, agora que está mais friozinho, né? Tem partes do meu corpo que estão em contato com esses móveis. Então, por exemplo, o móvel de madeira. É uma das formas de eu trazer algo natural. A madeira da árvore, do que cai na natureza, do que tem, que está enraizado. Exato, né? E às vezes a gente pensa assim, coisas até óbvias. O metal na área externa no Brasil. Sol pegando em cima, é como marcar gado. Como é que o gado é marcado horrível, né? Com ferro e fogo. E às vezes a gente tem um móvel que o contato com a pele, se está em alguma parte que não está em contato, tudo bem. Mas você vai botar o braço num móvel que está na área externa, com metal, vai te queimar. Né? Então, o meu corpo manda essa mensagem, mesmo internamente, tá? Aonde eu estou botando o braço é metal, pode me fazer mal. Então, tu estás mandando essa mensagem para o teu cérebro. Então, você usa, por exemplo, uma madeira, é aquela questão de diminuir o estresse, porque é um ponto a menos de perigo para o teu corpo. Puxa, a casa podia ser toda, né? Assim, você teria uma vida com certeza muito melhor. Isso. E claro, madeira é um dos recursos. Ah, eu não posso usar madeira. Dá para usar outros elementos, dá para se utilizar fibras, de outros. né? Sim, fibras também, naturais. Texturas, exatamente. Também a gente tem formas indiretas de trazer a natureza. Então a gente tem uma escala, né? Por exemplo, uma planta de verdade, natural, ela tem um impacto sobre o nosso corpo muito maior. Mas uma foto da natureza já é capaz de ativar partes do meu cérebro que vão me conectar com a natureza. Olha, adorei. É curioso, parece que a gente sabe, conhece, mas do jeito como você explica, fica muito mais claro, inclusive a necessidade que a gente tem, né? Exato. Aí eu queria saber um pouco da neurociência vinculada à arquitetura. Certo. A neurociência é uma atividade multidisciplinar que envolve cientistas, neurocientistas, psicólogos, até pessoal da informática para conseguir tabular dados. Ela é baseada em estudar o cérebro. E o que se descobriu? Que o cérebro ele é impactado desde tudo que a gente lê, né? Quando a gente tem uma fonte, Sim. Por isso que existe o neuromarketing, por isso que existe um monte de coisa, neuropsicologia. E uma das coisas que mais afeta o nosso cérebro é o ambiente. Então, a neurociência são os estudos de tudo que afeta o meu cérebro. E eu consigo mensurar o que afeta o meu cérebro. Liberação de hormônios, ativação de certas áreas do meu cérebro, os batimentos cardíacos vinculados também, né? Claro, batimento cardíaco no coração, mas como isso afeta o meu cérebro também. Entendi. Então, isso é a base da neurociência. E aí, as várias outras atividades, como psicologia, como marketing, como arquitetura e como design, fazem uso dos conhecimentos levantados pela neurociência para trazer para a sua realidade de trabalho. Então, o que acontece na neuroarquitetura? Bom, o neurocientista descobriu que o ambiente afeta o cérebro. Inclusive, os dados da biofilia que eu acabei de te trazer... Claro, e tem tudo a ver, né? Isso foi descoberto pelo pessoal da neurociência. Então, o profissional de arquitetura é capaz de utilizar esses dados e como eu vou interpretar eles para aplicar no espaço. E o neurodesign é como eu vou aplicar isso no objeto, no mobiliário, por exemplo. Então, é a partir da ciência, então não é um achismo, porque a palavra está na moda. Não, né? É baseado em dado científico. Você está me falando tudo isso, eu estou ligando um pouco com o Feng Shui. Sim. Nós vamos entrar na China isso. E tudo. O Feng Shui o Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui, você está falando melhor, você está falando direito. Me traz um pouco esse pensamento, não sei se nem com esses dados científicos, Sim. Mas me traz um modo de viver, um jeito de enxergar mais fluido de viver. Sim. E não sei se isso, mas tem tudo a ver com o que você está falando, se você se influenciou em tudo isso, porque você morou na China. Morei. Não sei se a China te influenciou, se isso tem a ver com esse seu universo todo. Ela contribuiu no processo. Eu já vinha numa busca, tanto que eu fui fazer engenharia ambiental, foi antes de ir para a China, em função de saber realmente o que é sustentabilidade. Aí eu começo a entrar nessa parte de neurociência e lá, sim,
né? Até eu sempre falei Feng Shui, mas óbvio, a gente fala no Brasil Feng Shui, né? Mas é Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Shui é o que é fluido, né? Shui, a água, inclusive Shui é a Shui. água, Então, sim, vários dos preceitos, inclusive já existem neurocientistas que né, dedicam a seu dia a dia a pesquisar os conhecimentos do Feng Shui a partir de como afeta o cérebro. Porque uma das primeiras etapas da ciência não é a observação. Sim. Então, o que o chinês faz? Ele observa muito como a natureza funciona, como o ser humano funciona. Então, é a primeira parte de qualquer pesquisa. E hoje os neurocientistas estão validando muitos dos princípios do Feng Shui, porque tem toda uma forma de vida, de analisar o ambiente, biofilia, os ventos, o posicionamento solar. Aí tem, claro, que muitos elementos do Feng Shui têm a ver com a cultura chinesa, Sim. mas eles são baseados em grande parte com a natureza. Então, que tem muito a ver, né? Assim, Isso. eu conheço alguns lugares da China, eu lembro que eu fiquei muito impressionada, isso você pode me falar da arquitetura, dos espaços, os prédios, eles não são formas, blocos, concretos, eles nem não são sisudos, as curvas, e tem uns espaços de vento. Isso. É como se estivesse respirando, né? E o direcionamento, dependendo da cidade que você vai, o tipo de construção é muito condicionada, sempre é condicionada aos ventos locais. Então, a construção tradicional de Xangai, por exemplo, é diferente de Pequim, porque a condição climática de cada um é completamente diferente. Que a nossa arquitetura é vernacular, mas lá é elevado a um nível... A um nível muito superior. E muito superior, e muito a ver com a cidade, muito a ver com o vento, com tudo, né? E que outro lugar te impressionou, assim, com essa ligação com a natureza? Olha, às vezes a gente tem complexo de vira-lata, né? Eu tenho a dádiva de conhecer mais de 20 estados brasileiros, quase todos. O Brasil me inspira muito, muito mesmo. A gente tem 6 biomas, a gente tem eu sempre brinco, a gente tem um mundo dentro do Brasil. Porque se a gente fala de deserto, dunas, nós temos dunas aqui. Se a gente fala de exuberância de mata, a gente tem exuberância de mata aqui também. Se a gente fala de planaltos, planícies, a gente tem tudo que tem no mundo. O cerrado. O cerrado, né? Enfim, os cânions, a gente tem cânions, cachoeiras, a gente tem tudo aqui também. Então, o Brasil, sim, com todas as suas particularidades e peculiaridades, me impressionam e me inspiram muito. Porque das várias andanças que eu já fiz no mundo, mais de 40 países que eu já conheço, eu consigo ver eles aqui também, né? Então, o Brasil me inspira muito, sim. Talvez até mais, né? Talvez porque até mais. O Brasil é um país gigante, né? E tem muito... hoje eu conversei com várias pessoas do Sul, você é de Santa Catarina, Sim. né? Conversei de Brasília, conversei com um mineiro, um design mineiro. Parece que são vários Brasis. São. Né? Até eu acho, voltando para essa história da biofilia, é o calor, é o frio, é o vento no Nordeste. Sim. Então eu sinto que a gente sente não é a diferença, mas é onde eles moram. Sim. E que traz isso, que isso é muito importante, né? E até uma inspiração, né? Toda a biodiversidade que a gente tem, as formas diferentes que a gente tem aqui. Eu me inspiro muito na natureza para desenhar os meus mobiliários também. Isso era a minha próxima pergunta. Tô me atendendo aqui. Não, é isso. Me conta um pouco dessa inspiração no design, no teu desenho. Eu gosto que todo o meu mobiliário ele tem que ter, obviamente, ergonomia, funcionalidade, mas eu gosto que ele tenha também esse vínculo, uma memória afetiva, um vínculo, um conceito. E uma das grandes fontes de inspiração é exatamente, que a gente falou de biofilia, natureza, é a própria natureza. Né? Então eu gosto muito de me inspirar, eu tenho peças com nomes pelo mundo, até tenho Chaz Ibiza, que a gente não pode ter filho favorito, mas é um dos meus filhos favoritos. Olha só. Ela é inspirada realmente nas linhas de Ibiza e, claro, todos também inspirados aqui no próprio Brasil, né? Então, inspirados nos biomas do Brasil, nas vegetações daqui. Então, é um trabalho minucioso que eu amo fazer, de investigar conceitos a partir da natureza, que já é meio caminho andado para a própria biofilia. E me conta uma coisa, você fez esse curso, aonde você estudou isso aqui no Brasil? Foi em Santa Catarina? Para alguém que queira
ir para o teu caminho? Olha, eu desbravei muita coisa, né? Então, por exemplo, quando eu fui estudar design de mobiliário em Santa Catarina, eu tinha só, né, curso superior no Rio de Janeiro, na época, design de produto, então fiz arquitetura. Aí hoje eu montei uma pós-graduação de design de mobiliário. Você montou? Eu montei, eu sou coordenadora de uma pós de design de mobiliário, para não passar o que eu passei, que eu aprendi muito no chão de fábrica, né? E também foi uma experiência, claro, né? maravilhosa, única, mas foi muito indo atrás de conhecimento. Então, estudei no Brasil, estudei fora, conversei com muitas pessoas, ouvi muito, né? Como não tinha um curso específico, ia lá para o chão da fábrica, ouvi a pessoa que está cortando lá a peça, como é que funciona melhor. Então, é um trabalho muito de humildade, né? Sim. De a gente saber que, às vezes, uma pessoa que não tem aquela formação tradicional pode te passar muito conhecimento. Mas hoje, até para não passar por tanto perrengue que eu passei, eu me dedico grande parte do meu dia a dia, além de desenhar mobiliário, ser diretora criativa, a ensinar. Porque... Que maravilha, tá passando o teu legado, né, de alguma maneira. A gente aprende muito mais na troca, né? Sim. Quando a gente doa algo de conhecimento para alguém, a gente recebe em dobro. Então, eu fico assim, eu preciso... Nossa, eu aprendi isso, vamos compartilhar. Passar isso. Vamos compartilhar. Falar em compartilhar, o que você vê aqui na Abimad, né? Que vem tantas indústrias, né? Eu acho que pessoas tão esforçadas. Como é que você está vendo hoje o design? Assim, como é que você vê isso dentro desse universo Abimad, né? Nossa, na Abimad a gente vê um crescimento, né? Participando há mais de uma década, não quero falar muito quanto tempo, né? Não, mas melhor participando não. há mais de década aqui, a gente vê como antes, assim, só um ou outro stand, né? Lá na Boutique, por exemplo, a gente sempre colocava a cara do designer. E como hoje a gente vai nos stands aqui e é exaltado, né? Quem é que desenhou aquela peça, qual é a história daquela peça. E isso a gente está num nicho aqui na Abimad, né? Então a gente vê como realmente se permeou ao longo das indústrias que estão aqui presentes essa valorização do design, de entender que o Brasil faz história, a gente não precisa fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que vem de fora. Não deve, né? Porque a gente tem tanta identidade, né? Exatamente. A gente tem que valorizar o nosso DNA, né? Isso. Eu acho que eu tenho sentido isso também aqui na Abimad, nas indústrias, mostrando esse design autoral, né? Isso. E foi incrível até esse ano participando na Feira do Móvel de Milão, levando um produto desenvolvido aqui, inspirado num bioma brasileiro, na Araucária, por exemplo, como as pessoas de lá, de fora, do mundo inteiro, Japão, França, olhando as peças e ficando encantadas, porque era um desenho que eles não conhecem, uma árvore que eles não conhecem, por exemplo, uma inspiração. Como a gente também influencia. Claro, que maravilha que pôde, né, fazer isso e mostrar para o mundo quem nós somos, exato, né? Exato. Ai, muito obrigada, Marina. Tive uma aula aqui. Imagina, adorei, prazer enorme, que experiência boa saber que a natureza, a gente já sabe, né? A gente já nasce. Instintivo. É instintivo. E adorei o bate-papo. Eu também adorei. Muito obrigada pelo convite.